galera. Vamos responder aqui o primeiro e o segundo questão da prova de vocês, dessa segunda unidade, que foi aplicada no dia 4 do mês de agosto, beleza? Vamos aqui começar respondendo a questão 1, que ela nos diz o seguinte: crie um dicionário para representar uma lista de políticos. Para cada político, ou melhor, cada político possui um nome e uma lista de dados de cada urna. Aí temos o código e votos. Esses dois dados serão representados em um dicionário. Crie uma lista para os políticos Josefildo, que possui como votos. Deixa eu grifar aqui. Temos o Josefildo, que ele possui como votos os seguintes códigos de urna e votos. Isso aqui ficou meio confuso, mas o que é que está querendo nos dizer? 123 é o código da urna e teve 30 votos. 456, o código da urna, teve 15 votos. E assim a mesma coisa para esse. Aí temos o outro político, que é o Alecrim, que tem aqui os códigos das urnas e a quantidade de votos, beleza? Então, aqui ele fala o seguinte, essa questão está pedindo para que a gente comece criando um dicionário que ele vai representar uma lista de políticos. Então, eu vou escrever o nome, lista políticos. Mas não vai ser uma lista, vai ser um dicionário, tá bem? Só estou usando aqui o nome lista de políticos, que na questão fala esse nome, beleza? Então vai ser um dicionário e esse dicionário vai ter duas chaves, que vai ser o nome dos nossos dois candidatos. Um se chama José Frildo e o outro tem o Alecrim, né? Mas já não chega nele. Então, José Frildo é a primeira chave e o valor que essa chave vai carregar vai ser uma lista, certo? Uma lista, e dentro dessa lista vai ter alguns dicionários, que serão 3 dicionários, porque são 3 urnas, ok? E as chaves desses dicionários vão ser o código da urna e a quantidade de votos, certo? Então vamos fazer isso. Então aqui eu já tenho a chave do primeiro do dicionário. Crio uma lista e dentro dessa lista vai ter agora os dicionários, que serão 3. Eu vou colocar o nome dessa chave de urna, que vai guardar a numeração da urna, que é a 123, e outra chave que vai ser chamada de votos, que vai guardar a quantidade de votos. Para o Josefildo, ele recebeu 30 votos, ok? E aqui eu coloco uma vírgula. Isso eu vou fazer nas outras duas, então eu só vou copiar aqui. E eu vou fazer o seguinte, aqui eu só preciso mudar a numeração da urna. Então a última aqui para Josefildo é 789, ele teve 10 votos. A do meio foi 15 votos. E a numeração da urna é a 456, beleza? Então 123, 30 votos. 456, 15 votos. 789, 10 votos. Isso para o Josefildo. Aqui eu coloco uma vírgula.
Agora eu vou copiar esse trecho aqui e fazer as alterações. Aqui eu volto aqui. Agora não será mais José Frildo, vai ser Alecrim. Os códigos das urnas são os mesmos, só muda a quantidade de votos. Na 1, 2, 3 ele recebeu 50, na 4, 5, 6, 8 e na 7, 8, 9, 32 votos. Beleza? Então, aqui já responde a primeira parte da questão, onde eu fiz um dicionário que se chama Lista de Políticos. Nesse dicionário, ele tem duas chaves e em cada chave temos como valor uma lista e dentro dessa lista nós temos 3 dicionários. E em cada desses dicionários nós temos uma chave urna e o valor dela e outra chave votos e o valor dela. Beleza? Então vamos seguir. Ele fala aqui para nós no segundo comando, né? Deixa eu copiar aqui, que eu já vou preenchendo. Coloca aqui e apaga aqui. Declare a função calcular total votos, que recebe como parâmetro a lista de políticos, que é o nosso dicionário. Essa função irá retornar o nome do político e o total de votos. Então aqui ela não está necessariamente pedindo para a gente fazer isso, né? Aqui é só uma explicação desse trecho. O que ela quer que a gente faça é declarar a função def. Ele já nos deu o nome, calcular total votos. E o parâmetro dela, né, que fica aqui dentro do parêntese, é o nosso dicionário, que se chama lista políticos. E aqui eu coloco 2 pontinhos, beleza? Deixa eu colar aqui. Pronto. Aí ele fala o seguinte: crie um dicionário vazio que será usado para retornar os dados da função. Vamos chamar de resultado. Então aqui dentro eu vou criar um dicionário vazio chamado resultado. Pronto. Aí ele fala o que agora? Crie um for para iterar por essas listas de político. Vamos chamar a variável deste for de político. Então eu posso fazer o seguinte: então ele vai ter um for que vai percorrer o nosso dicionário e ele fala que é para criar uma variável chamada político. Mas como nós estamos trabalhando com dicionários, nós temos sempre a chave e o valor, né? Então aqui é a chave, aqui é o valor, aqui é a chave e aqui é o valor. Então eu vou fazer um for com duas variáveis. Uma vai ser político, né? Porque ele está falando ali o nome, político. Que aqui no caso vai pegar a chave José Frildo e Alecrim, ok? Então for político. E aqui vai ser os dados do nosso candidato, né? Então eu vou colocar aqui dados urnas, certo? E porque estão dentro do nosso dicionário, que se chama lista políticos. E para a gente ter esses dois dados, a gente precisa colocar o ponto itens. Itens. 2 pontinhos, ou melhor, aspas e 2 pontos.
Então, crie um for para iterar por essa lista de políticos. Vamos chamar a variável deste for de políticos. Fica confuso aqui essa questão, porque ele fala lá em cima que é para a gente fazer um dicionário. Aí depois começa a falar várias vezes em lista de políticos. Aí você não sabe se ele está dizendo por causa do nome, né? Que eu estou supondo, ou porque era para fazer uma lista, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Crie uma variável total para guardar o total de votos destes políticos. Inicialize em 0. Então, total é igual a 0. Crie um segundo for para iterar pela lista com os dados de cada urna. Vamos chamar a variável deste for de urnas. Pronto, então eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Que ele fala agora em lista, e realmente nós estamos trabalhando com lista, né? Tem essa lista e temos essa lista. Então ele quer agora que esse for percorra aqui cada... Porque como nós estamos trabalhando com uma lista, certo? Aqui nós sabemos que é um dicionário, mas esse dicionário também é um elemento dessa lista. Essa lista aqui comporta 3 elementos, e cada elemento é um dicionário. Então, esse for urna em dados urnas, né? Que é o dentro desse daqui, porque políticos é as chaves, dados urnas são os valores. Então, acredito, vamos chamar a variável, é isso mesmo. Recupere a chave votos da urna e incremente a variável total. Certo, então a gente tem que acessar votos e adicionar em total. Muito bem. Então, para isso, é só a gente fazer o seguinte. Declara novamente total mais igual urna, que é onde está a nossa informação aqui, e mais especificadamente votos. Opa, aspas duplas. Então ele vai pegando a quantidade e vai salvando, certo? Então vamos lá, eu só fiz esse pedacinho aqui. Vou copiar e colar. Utilizando a chave nome do político, adicione uma nova chave ao dicionário de resultado com o nome do político. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte, ele quer que a gente pegue o nome do político, né? E sirva ele como chave para esse dicionário, resultado, e o valor vai ser a quantidade de votos. Para isso, eu chamo novamente o nosso dicionário resultado. Aí aqui vai ser político, que é onde está a informação do nome, ok? O nome do nosso político. E aqui eu coloco um igual, porque aqui vai estar a chave, aqui vai estar o valor, que está na nossa variável
total. Então, isso responde isso. Retorne o dicionário de resultado. Então, aqui eu boto um return resultado. É isso aí. Não pediu print. Não pediu para fazer mais nada. Para fazer a verificação aqui eu preciso fazer o print, né? Então vamos fazer o danado do print e chamar a função, né? Porque se não chamar a função também não vai dar certo. Então vamos lá. Eu vou chamar a função. Vou colocar aqui o nome resultado. Porque dessa forma eu consigo salvar o que foi retornado e também chamar a nossa função, que é calcular total votos. O parâmetro é lista políticos. Pronto, aqui eu já salvei aqui os dados, né? Que aqui eu peço para ele retornar, que é como se fosse dizer o seguinte, que você quer que esse dado esteja na fila para ser salvo, ok? Por isso que nós estamos retornando. E aqui é onde realmente nós estamos salvando. Nós estamos criando uma variável, a princípio, que vai receber o retorno de resultado. Só que resultado, como é um dicionário, aqui acaba virando um dicionário. E agora eu só preciso mostrar, né, o que está acontecendo. Então, print total de votos. 2 pontinhos. Vou criar um for aqui para exibir direitinho. Então, para cada nome e votos em resultado ponto items e assim eu coloco print um f-string nome quantidade de votos, assim e assim eu coloco votos. Pronto, dessa forma ele vai executar. Deixa eu dar um espacinho para ficar mais visível. Beleza, aqui ó, total de votos. José Frildo teve 55 votos, vamos verificar. 30, 45, 55. Alecrim, quantidade de votos 90. 50, 58, com mais 2 fica 60, com mais 30, 90. Aqui tá certinho. Claro que essa parte aqui, a questão não pede pra gente fazer. Ela finaliza aqui só pedindo pra gente fazer o retorno. Acredito que a parte mais chata disso aqui foi essa parte aqui de fazer, que ficou confuso. Então vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos ver o que é que ela está nos pedindo, certo? Ela começa dizendo o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, né? Sua empresa foi contratada para criar um aplicativo para registrar as pontuações que os times alcançaram ao término de um campeonato. Para isso, considere que temos os dados de diferentes times, onde cada um possui um nome,
e dados de partidas, que indicam o seu status. V de vitória, E de empate e D de derrota. Como também a pontuação alcançada naquela partida. Então, aqui ele nos fala que é um número inteiro. Você deve criar uma função para calcular a pontuação final de cada time, ao término do campeonato, indicando o nome do time e seguindo sua pontuação final. Muito bem. Então, aqui, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa... A questão não nos fala quanto é a quantidade de times, se a gente precisa fazer um cadastro. Ela não nos pede isso. Então, dessa forma, acredito que o mais indicado seria a gente inicializar já com algum dado. Nós vamos preencher aqui no estilo da outra questão, né? Também parecido com o que vai ser encontrado aqui na nossa questão 3. Então, eu vou criar aqui uma lista, se chama times, e eu vou colocar nela só um time, que é só para exemplificar para nós, beleza? Então, vai ser uma lista, e dentro dessa lista vai ter um dicionário, correto? Então, vamos lá fazer um dicionário. Vai ter uma chave chamada nome, e vai ter o nome do time, que vai ser Real Madrid. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eles nos falam o seguinte. A gente precisa fazer com que nós precisamos colocar o status de cada partida e uma pontuação, certo? Então aqui seria interessante eu colocar dentro também de um dicionário. Posso fazer o seguinte, eu vou fazer assim, posso botar o nome partidas, certo? Outra chave. Dentro dessa chave vai ter uma outra lista. Dentro dessa lista pode ter outro dicionário. Então, assim. Colocar aqui o nome status. Então, ele nos fala que tem 3 tipos de status: V de vitória, E de empate e D de derrota. Aqui só para simular eu vou colocar alguns. Então, teve uma vitória. Aí o ponto, né? Então, aqui do ladinho eu vou colocar assim também. Pontos. Ele fala que tem que ser um número inteiro. Então, sei lá, cada vitória vale 10 pontos. Vou duplicar aqui algumas, certo? Só para ter como base. Então, ele teve 2 vitórias, uma derrota é 0. E 2 empates. Vou botar em maiúsculo, empate, V e V, beleza. Empate vai ser metade do valor, então pode ser 5. Lembrando aqui, é só como exemplo, certo? Que não tem certo nem errado. Tudo bem, pode ter errado se você errar a sintaxe de criar isso aqui, né? Aí fica complicado. Que eu vou deixar assim, beleza. Então, eu acredito que aqui já tá bom.
Coloquei times, mas só colocaram mesmo. Aí nessa lista, times, certo? Eu criei um dicionário. Esse dicionário ele tem duas chaves. A primeira chave é o nome, aqui ó, e recebe o valor de Real Madrid. A segunda chave se chama partidas e tem como valor essa lista aqui. E dentro dessa lista tem esses dicionáriozinhos aqui que eu fiz, que tem status sendo a chave, aí V para vitória, e a pontuação é outra chave, e aqui o valor, né? Então, status, pontos, ok? Pronto. Aí ele fala o seguinte, você deve criar uma função para calcular a pontuação final de cada time ao término do campeonato, indicando o nome do time seguido da pontuação final. Então, aqui nós vamos fazer uma função def, certo? Eu vou colocar o nome dela de pontuação final. Ela vai receber como parâmetro nossa lista de times. E eu vou criar aqui um dicionário chamado resultado. Que esse dicionário vai ter duas chaves, que vai ser o nome do time e o valor. Na verdade, vai ter uma única chave, que vai ser o nome do time, e o valor vai ser a quantidade de pontos do time, beleza? Então aqui eu crio nosso dicionário vazio, chamado resultado. E agora eu tenho que fazer o seguinte, entrar na nossa lista. Então, com a repetição for, eu vou fazer um for time em times, certo? Para cada time dentro da nossa lista times. Agora eu vou fazer uma variável para somar, então pode ser total, que a princípio vai estar com o valor 0. E agora eu preciso criar um outro for, que é para percorrer a pontuação aqui da nossa partida, ok? Partidas e pontos. Então, para cada partida em time, e aqui eu coloco colchetes, partidas. Aqui. Aí agora eu tenho que pegar pontos, porque primeiro eu acesso aqui pela chave desse dicionário. Então eu pego aqui partidas e agora eu tenho que entrar em pontos. Para entrar em pontos, eu já posso fazer isso já somando. Então eu vou citar aqui total pontos, a nossa variável que vai guardar o valor, mais igual. Aí eu vou colocar aqui, ó, partida, que é essa variável aqui. E aqui, pontos, que é a variável partida que vai ficar modificando a cada repetição. Pontos é a chave e ela vai pegar aqui o valor, correto? Pontos. Então aqui ele está fazendo a procura e salvando, certo? Vai percorrer todos esses aqui. E agora a gente só precisa fazer o seguinte, pegar o nome do time, pegar esse total e salvar no dicionário resultado. Vou fazer aqui abaixo, mas fora desse segundo for e dentro do primeiro. Então, o resultado, que é o nosso dicionário,
Eu vou colocar aqui o nome time, ok? E eu vou colocar o nome do nosso time. O nome do nosso time está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui, nome. E o igual, que é onde está o total de pontos. E isso eu preciso retornar, então, return, aqui fora da repetição, resultado. Para finalizar, vamos fazer só o print. Então, eu vou fazer um outro for. Nome e valor em resultado. Ó, aqui não está aparecendo um erro, porque eu não salvei, né? Então, como eu dei ali o retorno, eu preciso chamar a nossa função e salvar. Então, vou fazer com o mesmo nome, resultado é igual a chamar agora a nossa função, pontuação final, coloco aqui o atributo que é times, 2 pontinhos. Dessa forma agora eu posso fazer o for. Para cada nome e valor em resultado, ponto items, e assim, aqui eu preciso disso daqui, beleza. Print, um string, nome, e aqui eu vou botar pontuação, que vai ser o dado que está em valor. Então vamos rodar para ver se está tudo certo. Beleza. Aqui, ó, Real Madrid, o nome do time, pontuação 30, 10, 20, 25, 30. Beleza. Assim encerra a nossa segunda questão, onde primeiro eu inicializei essa lista, certo? Nome, sendo uma das chaves, que guarda o nome do time. Partidas é a segunda chave, que guarda como valor essa lista. E dentro dessa lista temos esses dicionários que guardam os status e as pontuações. Aí depois eu criei uma função chamada pontuação final, que recebe como atributo essa lista. Criei um dicionário vazio e fiz uma repetição aqui para acessar times, certo? Para poder acessar. Então, para cada time em times, criei uma variável 0, que aqui é onde vai ser guardado a soma da nossa pontuação. Aí agora eu faço uma outra repetição, que é para poder acessar os valores da segunda desse dicionário que está aqui em partidas, né? Então, no caso, para acessar essa lista, eu faço essa repetição. Então, um for partida, em time partidas. Então, para cada partida em times partida, que no caso seria cada um desses danadinhos aqui, aí eu venho, cito o total aqui, que é para mim fazer a iteração, mais igual porque ele vai pegar os valores, aí eu pego essa variável aqui, partida, certo? E pontos. Então, dessa forma aqui, eu consigo acessar esse daqui, ok? Aí ele vai pegando o valor e vai somando aqui em total. Quando ele finalizar isso, ele vai finalizar aqui o nosso for, o primeiro for, onde ele vai chamar o dicionário, vai entrar em time e vai pegar o nome do nosso time, aqui ó, Real Madrid. Ele entra aqui em time, pega o nome e coloca lá, salva como chave
e como valor ele vai pegar o valor que vai estar aqui dentro da nossa variável total. Depois de executar esses dois for, ele vai dar o retorno aqui de resultado. Eu crio uma variável, que a princípio é uma variável normal, e chamo a nossa função com o parâmetro dela. Quando eu faço isso, eu acabo salvando também e vou salvar não a variável mais, vou salvar agora o nosso dicionário. Depois eu finalizo fazendo o nosso print. Aí eu faço um for, nome, vírgula valor, em resultado, que é o nosso dicionário, ponto itens, que é para a gente poder trabalhar com os dois, e faço um print, um f-string de nome e pontuação. Beleza? E assim finaliza aqui a nossa segunda questão. Valeu!